Olá, gente! Para você que ainda não conhece, esse aqui é o Jaleco Responde. É um espaço para o aluno de medicina fazer perguntas sobre qualquer coisa e eu, Felipe Magalhães, diretor médico do Jaleco, me virar para responder. Se eu souber, ótimo. Se eu não souber, eu pesquiso, pergunto para os meus amigos, pergunto para outros médicos, outros professores do Jaleco, e a gente vai conversando sobre essa aventura de ser aluno de medicina e depois de ser médico aqui no Brasil. Vamos começar agora um Jaleco Responde do ciclo básico. Bem, gente, vou conversar agora com as perguntas do Gustavo Henrique. Tem 5 perguntas aqui, mas o Gustavo Henrique mandou 2, então eu vou falar as 2 perguntas do Gustavo Henrique e a gente fala sobre as outras 3 depois. A primeira pergunta do Gustavo Henrique é: a gente vai ter aula nos hospitais a gente já vai ter aula nos hospitais ou na clínica? Isso vai ser de primeira? Olha, Gustavo, normalmente não. É claro que as faculdades de medicina têm mudado para cada vez mais a gente integrar a parte prática no começo da faculdade. Mas, classicamente, as faculdades são divididas numa parte mais teórica, das habilidades básicas, de imunologia, anatomia, patologia, no começo da faculdade, dos primeiros anos. Depois a gente vai para o hospital, para a parte mais clínica, porque não adianta muito a gente ir para o hospital sem entender nada. Então, no geral, não. Mas é comum que algumas faculdades tenham lá uma vezinha por semana, um turno por semana, para a gente começar a se ambientar com uma clínica, uma coisa assim. Então, eventualmente, pode ter, mas não chegue achando que primeiro ano você vai examinar os pacientes, fazer diagnóstico, que não é assim. É uma construção mais lenta, devagar, até você chegar no final da faculdade, que você vai estar fazendo tudo, ou quase tudo, que o médico faz. Bem, a segunda pergunta do Gustavo Henrique é: o que preciso ter de instrumentos para essa parte? Ele vai começar a faculdade daqui a pouco e ele quer saber o que precisa de levar. Olha, Gustavo, nada muito especial. Talvez a grande coisa que você precise é de um jaleco. Assim como o nome do curso, essa é uma das coisas mais importantes durante toda a faculdade. Ter um jaleco porque, mesmo que você não vá para o hospital, você provavelmente vai para algum laboratório, e tem o anatômico, que são ambientes que a gente tem que usar jaleco. Então, uma coisa que não tem como, um instrumento, uma coisa diferente, é ter um jaleco. Aí pode ser que em algumas disciplinas vocês precisem de algo mais específico. Então, algumas faculdades de anatomia têm mais dissecção, e aí precisa de ter pinças de dissecção. Mas não são todas, e muitas vezes é só para quem quer fazer monitoria, se aprofundar em anatomia. Eventualmente pode precisar de ter uma caixinha de lâmina para histologia, mas também não é sempre, às vezes isso é só no segundo período, mas às vezes vai precisar de uma caixinha de lâmina. Agora, de verdade, para chegar lá, é só um jaleco. Aí durante a faculdade você vai começar a comprar aquelas outras coisas que o médico precisa, tipo estetoscópio para ouvir o coração, o pulmão, barriga, outras coisas, aparelho de pressão, com esfigmanômetro, você vai adquirindo isso durante a faculdade. Mas no comecinho, só um jaleco limpinho, branquinho, tá ótimo. Bem, vamos para a próxima pergunta. Bruno César perguntou: como consigo um orientador para submeter um artigo? Bruno, eu acho que a principal coisa, assim, antes de, como é que eu consigo um orientador para submeter um artigo, é como é que eu faço para começar a produzir ciência na faculdade. Porque não é qualquer artigo de qualquer jeito, a não ser que você já tenha um artigo super pensado, super desenhado. A dica é procurar primeiro pessoas, professores, pesquisadores dentro da faculdade que publicam, que trabalham, que pesquisam, e aí você procura alguém na área e você vai pedir para acompanhar, ou vai ver se tem um programa de iniciação científica. Toda faculdade tem programas de iniciação científica. Então, a grande coisa é, primeiro, se aproximar dos professores, mostra interesse, conversa, às vezes depois da aula, se ele tiver um tempinho, você fala que tem interesse, que não sei o quê, sobre áreas que você goste, claro, né? Não publique só por publicar, porque geralmente a gente faz coisas ruins, e depois procura iniciação científica. Esse é o grande negócio. Você entrando no programa de iniciação científica, provavelmente você vai participar de um laboratório, de uma área, de alguém, de um pesquisador que já publica muitos artigos, e aí você vai começando devagarzinho, publicando, ajudando ele nas publicações dele. Então, grande coisa, publicar, conseguir orientador, a melhor maneira é se aproximar disso. Iniciação científica é uma grande dica. Bater papo também é sempre muito bom. Bem, pergunta da Amanda: alguma estratégia para ajudar a memorizar bem a anatomia? Olha, medicina tem muita coisa para memorizar.
Se a gente conta anatomia, fisiologia, histologia, patologia, a gente aprende muita palavra nova. São dezenas de milhares de palavras novas. São tantas palavras novas que é praticamente um vocabulário novo, é como se fosse uma língua nova. E aí a dica, caramba, para aprender uma língua nova é sempre mais ou menos a mesma coisa. É ler muito e usar essa língua. Então, para aprender anatomia, vale usar a língua, quer dizer, falar nomes anatômicos, você vai ser vista como chata, né? Mas falar nomes anatômicos, quando a gente se referir parte do nosso próprio corpo, ajuda. Então, em vez de chamar o seu dedão do pé de dedão do pé, chamar de hálux, isso já ajuda a gente a memorizar, a aprender anatomia, aí você lembrar quantas falanges tem o hálux, 2, e isso vai tornar as coisas mais simples. A outra coisa é frequentar o anatômico. O anatômico tem as peças lá e aí você vai ajudar com a memória visual. Eu gosto muito de livros de anatomia, os atlas são muito bons, todo mundo ama o Néter, mas assim, às vezes vem em loco, até por uma coisa mais emocional ali, de você conseguir mexer, de reparar como é que são os tamanhos dos músculos, dos ossos, acidentes, ajuda a memorizar. Então, 2 grandes dicas. Frequente muito anatômico, estude, isso é óbvio, isso nem é dica, e use palavras de anatomia no seu dia a dia, converse com isso. Talvez você não faça muitas amizades assim, mas eu te garanto que você vai aprender anatomia muito mais rápido. E aí, gente, a última perguntinha, a perguntinha da Emily. A Emily fez uma pergunta mais genérica, como se organizar melhor. Olha, não tem nenhuma grande dica de organização específica para o aluno de medicina, para o internato. Tem várias sugestões de pessoas que estudam isso, de organização. Eu acho que a melhor coisa, assim, a coisa mais importante para se organizar melhor é dividir o seu tempo. Então, eu acho que o primeiro ponto é divida o seu tempo. Essa é fenomenal e é o primeiro passo para se organizar. Divide o tempo que você vai estudar cada matéria, o tempo que você vai estar na faculdade, o tempo que você vai tirar para não estudar, eventualmente fazer uma atividade física, sair com o namorado, com a namorada, tanto faz. Então, separe os tempos para cada coisa. E eu acho que vale a pena você ter uma agenda, um moderninho, um planner, alguma coisa assim para você escrever e marcar o que você vai fazer. E aí depois o segundo passo para se organizar é, depois que você já tem os tempos separadinhos da sua vida, das suas coisas, você começar a encaixar e ver o que você precisa de estudar para se organizar. Então, aí você vai separar, você já tem um tempo para estudar bioquímica, aí você vai olhar as disciplinas, as matérias, o que de bioquímica você vai estudar, meu tempo para estudar anatomia e o que de anatomia eu vou estudar, para a gente não deixar pulando algumas coisas, deixando algumas coisas para o lado e fazer um buraco na nossa formação. Bem, gente, é isso, foi mais um Jaleco Básico. Sempre bom conversar com vocês. Mandem perguntas no Instagram, no YouTube, em qualquer rede social que vocês achem um Jaleco, para a gente falar mais um pouquinho sobre essa aventura. Um grande abraço e até a próxima.